e começamos mais um Café com a Terceiriza. E hoje uma convidada super especial, minha coaching, especializada em inteligência emocional. Eu tenho muita gratidão por ela, porque esse projeto de fato saiu de uma sessão de coaching com ela, né, onde nós fizemos todo esse mapa e o projeto está aí, e hoje nada melhor do que ela estar aqui para falar sobre esse assunto, que é muito importante para nós farmacêuticos e para dentro do nosso segmento, que é a inteligência emocional. Carol. Uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. Você sabe que o projeto saiu de uma sessão em que eu fiz com você, em que você mapeou e que de fato tá aí, também mérito seu, obrigada por você ter me ajudado a tirar um sonho do papel. Fala um pouquinho, né, assim, sobre inteligência emocional. Você que é especializada nesse assunto, você que de fato fala sobre esse assunto, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional, ela está muito em alta agora, né? Tem se ouvido muito falar, mas as pessoas ainda têm uma dúvida, né? Será que eu sou uma pessoa emocionalmente inteligente ou não? E a inteligência emocional já existe há muito tempo, mas ela ficou famosa mesmo mais ou menos na década de 90, depois de um livro do Daniel Goleman, que não é que ele criou a inteligência emocional, mas é que ele empacotou tudo de uma forma tão bacana nesse livro, e as pessoas passaram a ter interesse em entender um pouquinho mais desse assunto, né? E eu vou tentar explicar de uma forma corriqueira para ver se fica um pouco simples, porque a inteligência emocional é um assunto super complexo, daria para ficar 2 dias aqui falando, e eu vou tentar trazer situações que acontecem no dia a dia de todo mundo, para todo mundo começar a parar para pensar, pô, será que eu sou uma pessoa emocionalmente inteligente? Então imagina o seguinte, tudo que acontece com a gente gera uma emoção. Então, por exemplo, eu tô aqui, se começa a tocar uma música que me faz lembrar alguém, pode ser que eu fique com saudade de uma pessoa e fique triste. Se eu saio de casa e vou trabalhar e tomo uma fechada no trânsito, pode ser que eu fique com raiva, e a ideia é essa, tudo que acontece gera um sentimento na gente, tá? E o primeiro elemento para você começar a medir se você é ou não uma pessoa emocionalmente inteligente, então imagine que aconteceu alguma coisa que não é do seu agrado, tá? E o primeiro item é justamente esse, quando acontece alguma coisa com você que você não gosta, o quão rápido você estoura, né? Qual que é o tamanho do seu pavio naquela situação? Tem gente que está lá no ambiente de trabalho, às vezes recebe um feedback negativo ou algum cliente que faz alguma grosseria e a pessoa simplesmente explode com aquilo. E o segundo item para você medir a sua inteligência emocional é o seguinte, já aconteceu alguma coisa, já explodi, já tô nervoso. O quão fundo eu vou naquela situação? Aquele feedback negativo do meu cliente ou aquela grosseria precisa acabar com o meu dia? Eu preciso ficar me sentindo uma pessoa péssima, arruinada, azarada, seja lá o que for? E o terceiro item, que é um dos mais comuns, depois que eu já tô nervosa, o quão rápido eu volto ao meu estado normal? Vamos trazer um exemplo aqui do ambiente de trabalho, por exemplo. Então eu cheguei para trabalhar e aconteceu alguma coisa que eu não gostei. E aí eu fui lá e explodi. Melhor, acordei, fui sair para trabalhar, fui pegar meu carro, dei de cara com o meu pneu furado, explodi com aquilo. Tem gente que é leve, que consegue levar aquilo numa boa, vai lá, corre atrás da resolução, resolve o problema do pneu e segue em diante e vai trabalhar normalmente. Tem gente que faz esse pneu ser um negócio que vai arruinar o dia da pessoa, a pessoa se sente extremamente azarada. Tem gente que até questiona, mas Deus não gosta de mim por causa desse pneu. E aí acaba que a pessoa às vezes passa 1, 2 dias, ela nem retorna daquilo de tão mal-humorada que fica. Então, inteligência emocional não é você controlar suas emoções, não é você não sentir, e sim você aprender a lidar com elas, porque o sentimento vem, mas eu não preciso explodir tão rápido, eu não preciso ir tão fundo, e se por acaso foi muito grave e eu fui no fundo, eu preciso voltar. O quanto tempo eu tenho para voltar desse fundo? Desse buraco que às vezes eu mesmo entrei. Por isso que tem gente que um pneu furado tira de letra, resolve o problema do pneu e segue em diante. Tem gente que deixa um pneu ainda até tira um acabar sarro, com o dia. Né? Sim, é a famosa resiliência, né? Aquilo me irritou na hora, não é legal, mas eu preciso me afundar num problema desse? Carol, como que eu trago tudo isso para o ambiente de trabalho? No nosso segmento, o segmento do Grupo Terceiriza, a gente está falando do segmento de saúde, Sim. né? Então, que a gente precisa, de fato, ter uma inteligência emocional, porque a gente está lidando com pacientes, a gente está lidando com acompanhantes de pacientes, a gente está falando de uma área hospitalar, a gente está falando de transporte, né? Então, eu também tenho uma série de situações em que acontece. Como que eu transformo tudo isso para dentro do ambiente de trabalho?
As empresas, num geral, inclusive, sendo ou não do ramo da saúde, elas estão sim se importando cada vez mais com as características de inteligência emocional dos funcionários. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa no Fórum Economic World e foram listadas as 10 principais características do profissional de sucesso do futuro. E todas as 10, sem exceção, são características de habilidade comportamental e nenhuma habilidade técnica. Então, o que eu quero dizer com isso é assim, vale muito mais a pena para uma empresa contratar um candidato que tenha uma inteligência emocional do que, às vezes, alguém que seja expert em planilha de Excel, por exemplo. Porque entende-se que eu posso colocar o meu funcionário emocionalmente inteligente para fazer um curso e aprender a mexer no Excel, e não é tão fácil eu ensinar alguém a ter a inteligência emocional e justamente explodir e tal. Então, a primeira dica que eu dou é, assim, consciência. A pessoa que está na situação, ela tem que ter consciência desses 3 elementos que eu citei. Então, assim, será que eu estou explodindo muito rápido? Será que eu sou uma pessoa que explodo? Então, só de ter noção desse item 1, a pessoa já vai parar para pensar. E se por acaso foi incontrolável e justamente ela estourou, eu preciso afundar tanto essa situação, as empresas precisam começar a identificar que as características comportamentais, elas são muito mais valorosas no candidato do que, às vezes, as habilidades técnicas, que é o que todo mundo olha, né, de primeira. Então, para você ter uma ideia, foram listadas as 10 principais habilidades do futuro de um profissional de sucesso, e as habilidades são todas aquelas que a gente não aprende na escola, Mi. Facilidade de trabalho em equipe, resolução de problemas complexos, estilo de liderança, tomada de decisão. Então, seja lá o que for, a própria empresa, na hora da seleção, ela tem que começar a observar um negócio desse. A maioria das empresas que eu atendo, a maior dificuldade que eles têm é na questão de controle das emoções de funcionários e principalmente a falta de comunicação. Porque as pessoas têm muitas dificuldades em lidar com situações emocionalmente instáveis. Por exemplo, as pessoas perdem o controle em situação de raiva e situação de ansiedade, por exemplo. As pessoas perdem o controle, aí acaba dando uma divergência. E nessa divergência é aí que falta a comunicação e aí vira uma destruição total. Então, assim, aprender a se comunicar é muito importante. Você falou da área da saúde. Eu trabalho como voluntária num hospital público e recentemente eu assisti uma cena lá lamentável, onde um médico ficou muito estressado. Eu peguei a história na metade, mas eu peguei ele gritando com uma das assistentes sociais, falando que ela tinha feito uma coisa horrível, que aquilo ia causar danos, poderia ter causado danos irreparáveis ao paciente, enfim. Ele gritou tanto, ele foi tão agressivo, que as pessoas que estavam em volta ficaram super constrangidas de ver aquilo. E ela, acho que no 3º, 4º grito, ela meio que saiu correndo, chorando, desceu as rampas. Inclusive, eu nem sei se ela continua no hospital, porque eu nunca mais a vi. E a ideia é a seguinte, a falta de comunicação, uma crítica de forma destrutiva pode causar um colapso emocional, seja no seu subordinado, seja no seu cliente que está apresentando algum problema. Então, a ideia é, até quando é em situação de crítica, procurar ter uma crítica construtiva e não a crítica destrutiva. E a crítica construtiva nada mais é do que você abrir o filtro antes de entrar com o insight da mudança. A gente chama de feedback burger. No coaching a gente usa muito esse termo. Então, imagine um hambúrguer. Tem o pão em cima, o pão embaixo e no meio tem o recheio da carne, que é o principal, né? E a crítica, quando ela tem que ser uma crítica de feedback negativo, é como se fosse a carne, o recheio do lanche. Então, se a pessoa que está passando a crítica não souber rechear o pão em cima e pão embaixo, que é abrir o filtro, então antes de eu vir com o negativo, eu vou trazer o meu funcionário, eu vou trazer o meu cliente, seja lá quem for, eu vou trazer pontos positivos que a gente tem que encontrar em algum momento. Poxa, você sabe que você está aqui na nossa equipe faz muito tempo, você sabe o quanto a gente confia no seu trabalho, você é um funcionário maravilhoso, mas foi muito chato a forma como você atendeu aquele cliente hoje e tudo mais. Então, assim, ao invés de já vir de primeira, a pessoa está fechada para receber aquela crítica. Então, quando você usa a técnica do feedback burger, ela abre o filtro e a pessoa aberta, ela tende a ouvir o que você tem para falar e o melhor, tende a melhorar, né? E que isso, de fato, tem tudo a ver com a inteligência emocional. Sim. Né? Fazendo com que você traga tudo isso para dentro desse ambiente, a pessoa tenha uma inteligência melhor para receber tudo isso. Nós que atuamos na farmácia temos isso muito fortemente, porque atendemos os clientes todos os dias. Existem prescrições que, de fato, as prescrições estão de forma errada e a gente tem que falar para o paciente que está errado e o paciente não consegue entender. Se a gente não tem uma inteligência emocional
para lidar com isso, e eu acho que essa sua explicação foi excelente, né? Então, o quanto eu me afundei, o quanto eu consigo me recuperar para que de fato aquilo também não fique ali o dia todo me martirizando. Tem funcionário, por exemplo, que às vezes recebe um feedback negativo de um superior e aí amarra a cara e às vezes passa uma semana, aquele funcionário ainda está ali de cara virada, acaba que cai produtividade do funcionário, entusiasmo do funcionário, justamente porque ele não soube ter inteligência emocional. Então, quando a gente está falando de gestor de equipe ou alguém que esteja ali, por exemplo, o cliente, quando o cliente estoura, a gente tem que sempre dar razão para o cliente, digamos assim. Então, é muito importante também a pessoa que está passando por aquilo, a pessoa da empresa, ela aprender a sei lá, passar aquilo de... Ela passar de uma forma mais tranquila. A comunicação muitas vezes estraga. Então, as duas coisas, as principais coisas que atrapalham as empresas hoje, e nesse aspecto da inteligência emocional, é a falta de comunicação de forma eficaz e o controle das emoções. E vamos supor que o cliente estourou ou o funcionário estourou, a comunicação é que vai conseguir salvar o barco, né? E não vai deixar afundar. Cá, muito obrigada, meu amor. Parabéns pelo projeto. Imagina, você sabe que você é responsável por isso, você sabe que isso tudo aconteceu de fato por uma única sessão que eu fiz com você. Foi super assertivo. Eu acho que é gratidão imensa de você estar aqui, ter compartilhado. Isso é um conteúdo que eu quero continuar com ele, pra gente dando outras dicas, falando sobre outras coisas muito mais profundas para dentro do nosso segmento. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigada. E terminamos aqui mais um Café com a Terceiriza. E fique aí para os próximos vídeos, próximos conteúdos, todos relacionados à área da saúde. Até mais!